Casal querido, muito bom dia. Eu sou o pastor Valdencio Oliveira e essa é a quarta parte da nossa série Vida Conjugal. E hoje eu tenho um tema muito importante mais uma vez para falar com vocês acerca de vida conjugal e acerca do casamento. Como é importante. E eu quero falar para você de alguma coisa que para muita gente é um tabu, mas que nós precisamos vencê-lo. Eu quero falar sobre o sexo no casamento. E o nosso tema de hoje é a bênção do sexo no casamento. E eu inicio com uma pergunta: e a vida sexual do casal? Será que existe uma recomendação bíblica sobre este assunto? A minha resposta é sim, existe. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 3 e 5. Paulo responde muitas perguntas sobre casamento. E dentro dessa área, eu queria citar esse tema de Paulo, esse texto de Paulo que está, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 3 e 5, 3 ao 5, que dizem assim: o marido, aliás, versículo 2 diz assim: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros, não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então, querido casal, quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto e respondendo a algumas perguntas importantíssimas sobre casamento, nós concluímos que, em primeiro lugar, o sexo é para os casados. O sexo é para os casados, aqueles que vivem uma relação conjugal legítima. Está lá no versículo 2, quando ele expressa assim: cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Então, o sexo é para os casados. Portanto, é para ser vivido dentro dos limites da vida conjugal e do casamento. Aqueles que ainda são solteiros devem esperar esse tempo para então também aproveitarem a bênção que é a vida sexual no casamento. É perigoso não ter sexo no casamento, além, é claro, de contrariar aquilo que a Bíblia diz sobre isso. E eu tenho uma preocupação muito grande, é que a negligência ou a falta de sexo na vida conjugal do casal os priva de serem muito abençoados e os expõe a cair, como Paulo diz no versículo 2, na prática da imoralidade. Então, a primeira lição que a gente tira do texto de Paulo, e falando sobre vida sexual no casamento, é que o sexo é para os casados, o sexo é para aqueles que vivem dentro desse contexto de uma relação conjugal que seja legítima, e não viver o sexo é muito prejudicial para o casal. O sexo é uma bênção de Deus para a nossa vida. Segundo lugar, o sexo ele não é apenas para a procriação, é bom que saibamos disso, mas para o prazer do casal. O sexo não é apenas para a procriação, mas para o prazer do casal. O grande Salomão, grande proverbista, rei de Israel, um dos homens mais sábios de seu tempo, ele escreveu o livro de Provérbios.
E nesse livro, Salomão, ele já está ali, um homem maduro, um homem que está ali talvez na sua meia-idade, e um homem que já tinha visto de tudo na vida. E Salomão ali tem muitas recomendações, inspirado por Deus. Salomão, Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz assim, eu quero que você me acompanhe também nessa leitura do texto de Provérbios, no capítulo de número 5, versículo 18 e 19. Salomão diz assim: que teu manancial seja bendito, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Houve um período na história da humanidade em que, se uma mulher tivesse prazer e chegasse aí então ao clímax desse momento, que é o orgasmo, ela erroneamente era considerada como uma mulher imoral, porque naquela ocasião o sexo deveria dar prazer ao homem e, no caso da mulher, ele servia apenas para que ela então gerasse filhos, para que ela procriasse. Era um erro de tamanha envergadura naquele tempo. Mas o apóstolo Paulo, nós vimos o texto agora de Salomão, que fala sobre relacionamento sexual, mas o apóstolo Paulo fala sobre o prazer, não é, desse momento, mas o apóstolo Paulo também, no texto que nós lemos, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 3, ele diz assim: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. Então vejam que Paulo fala de mutualidade. Significa esse texto de Paulo que o marido não pode negar à mulher o direito que ela tem de ter prazer na relação sexual. E de igual forma, a mulher não pode negar também esse direito ao marido. Portanto, meu querido casal, ou queridos casais que me assistem hoje nessa nossa quarta parte, sexo no casamento é para o prazer, é para o deleite, é para a alegria do casal, que deve sim se sentir saciado. É muito importante essa palavra. O casal deve se sentir saciado nesta área que é tão importante do relacionamento conjugal. Por isso, não tenha medo. Se por algum motivo você não se sente saciado ou não tem prazer na vida sexual no seu casamento, eu quero dar algumas recomendações a você. Primeiro, ore, busque a Deus em oração. Depois, converse com o seu cônjuge seriamente sobre isso e coloque diante dele essa sua dificuldade. E é bom nós lembrarmos também aqui nesse vídeo que algumas patologias, tanto físicas como emocionais, também podem ser grandes vilãs no relacionamento sexual de um casal. E aí, neste caso, depois de conversar com o cônjuge, buscar, logicamente, a ajuda de Deus, busque também a ajuda de um especialista. Até porque o sexo é importante para a sua saúde física, psíquica e afetiva. É importante para essas três áreas também da saúde de um casal. E em terceiro e último lugar, esse texto de Paulo nos ajuda na compreensão de que nem o marido, nem a esposa tem o direito de privar o cônjuge do relacionamento sexual. É exatamente sobre isso que Paulo fala nos versículos 4 e 5, quando ele diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois,
uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Nem o marido, nem a esposa, eles têm o direito de privar o cônjuge do relacionamento sexual tão saudável para a vida do casal. Então, querido casal que me assiste hoje, esse negócio, vou dar aqui, de dizer, vou dar um castigo ao meu marido, vou dar um castigo à minha esposa. A partir de hoje, não tem sexo até que isto ou aquilo aconteça. Cuidado. Cuidado. Isto é uma grande armadilha, pois pode expor o seu cônjuge à tentação do adultério. Tentação do adultério. O melhor a fazer é se sentem, conversem, se perdoem, resolvam as questões e não usem de forma alguma o sexo como uma espécie de arma, como uma espécie de armamento contra o outro dentro do relacionamento conjugal, até porque relacionamento conjugal e casamento não é campo de batalha e não é uma guerra, é um local de prazer, de alegria que Deus então separou para o casal. Lembre-se, como diz Paulo, Satanás pode aproveitar esta brecha para destruir o casamento. E aí tem uma única exceção: se os dois combinarem e eles querem dedicar um tempo à oração, e eles querem, de comum acordo, se privarem um tempo do relacionamento conjugal para que isso aconteça, o texto bíblico nos ampara quanto a isso. Mas tem que ser os dois, viu? Não pode dizer assim, a esposa chegar para o marido e dizer assim: olha, eu estou aqui me dedicando à oração, então não me toque porque eu não quero relacionamento sexual. Então você tinha que ter conversado isso antes com ele. E da mesma forma o marido não pode dizer para a mulher: eu estou consagrando a minha vida e você não me toque porque eu estou aqui me dedicando à oração. Você deveria ter começado ou conversado isso antes com a sua esposa. Então eu quero dar essas recomendações a vocês, e eu quero concluir dizendo que o sexo no casamento é uma maravilhosa bênção de Deus. Vou repetir isso. O sexo no casamento é uma maravilhosa bênção de Deus. E aí o pastor Valdenci Oliveira adverte que não fazer sexo no casamento faz mal à vida conjugal. Por isso, querido casal, Deus abençoe a sua vida e que a vida sexual de vocês seja muito maravilhosa, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.